Muita paz, meus irmãos. É com muito prazer que nós retornamos aqui ao Centro Espírita Jesus de Nazaré com mais uma fala nessa doutrinária virtual necessária nesses tempos pandêmicos, mas em breve, com certeza, estaremos juntos na nossa casa, comemorando, festejando, orando juntos. Hoje gostaria de trazer para vocês um tema bastante instigante, bastante peculiar, que se chama Terapia do Sopro. Esse tema está contido no livro Os Mensageiros, do Dr. André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, e traz para nós uma terapêutica que é feita no mundo espiritual, que é dispensada aos espíritos que estão em profundo sofrimento. No capítulo 19, o Dr. André Luiz descreve para nós como essa terapêutica ela é aplicada junto àqueles espíritos que chegam em situações de degradação vibracional, de dificuldades, em virtude, muitas vezes, de viciações, de hábitos que foram repetidos na vida e que depois do desencarne vem inscrito no campo perispirítico. E existe uma pergunta que é feita pela espiritualidade, né, junto ao Dr. André Luiz, quando se questiona como essa terapêutica do sopro ela acontece junto aos enfermos, a essas entidades, a esses espíritos que chegam em sofrimento no mundo espiritual. E a espiritualidade vai nos dizer como o passe pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis. Também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Então nós vemos que mesmo na vida espiritual, para toda a prática se exige um treinamento, se exige uma dedicação, se exigem formações, cursos, para que esses espíritos trabalhadores possam, junto a essas entidades em sofrimento, dar assistência que seja efetiva. Na terapia do sopro é utilizado essa possibilidade de, através do ar que é expelido pelos pulmões, dar a esses indivíduos uma condição de reajuste do seu campo fluídico. Muitas vezes, pelas próprias viciações, pelas próprias atitudes não saudáveis aqui no planeta, nós vamos comprometendo o nosso campo fluídico, nós vamos desgastando esse campo e vamos permitindo muitas vezes até a invasão através de entidades enfermas, entidades vampiras que sugam esse fluido vital. Através também das obsessões, de inimigos do passado que chegam e acabam acoplando as forças negativas, deletérias no campo vibratório daquele espírito, e ao desencarnar ele leva consigo essas informações. Chega no mundo espiritual desvitalizado, necessitando
dessas terapêuticas, e a terapia do sopro é uma delas. Pode-se usar aqui na vida material, sim, inclusive algumas práticas xamânicas indígenas utilizam da terapia do sopro como via de regulação, como via de restabelecimento dos centros vitais, dos centros energéticos. Se sopra muitas vezes substâncias que são inaladas ou mesmo o próprio ar. E isso faculta aquele centro um estímulo, uma reabilitação, uma reenergização que leva o indivíduo a poder recuperar a sua força, a sua autonomia e até a sua saúde. Continua a espiritualidade. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Como eu disse, muitas linhas terapêuticas se utilizam da terapia do sopro. Só que para isso, esse indivíduo precisa ter um estilo de vida bastante saudável. Se diz que o consumo da carne vermelha, o consumo dos alcoólicos, os hábitos de vocabulário e muitas vezes também brigas, ofensas, dificuldades de entendimento na comunicação podem alterar a qualidade desse fluido. Consequentemente, esse indivíduo não estaria apto a dar ao outro uma qualidade vibratória saudável. Então, não é uma terapêutica tão simples, porque ela implica numa mudança de hábito de vida, não só de adquirir um conhecimento técnico muitas vezes, mas também uma alteração da sua forma de estar na vida. Esse indivíduo precisa ter hábitos saudáveis, alimentares, mentais, emocionais. Na sua vida prática, ele precisa estar atento aos campos do impulso, dos ímpetos, dos pensamentos vagos, porque todas essas situações podem alterar a sua prática e trazer, como eu falei, muitos prejuízos. Isto não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições neste particular. Tanto assim que, chefiando esse posto, tenho incentivado com as possibilidades ao meu alcance a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se decidem iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. Então a espiritualidade nos traz esse tópico bastante elucidativo, nos relembrando que a própria natureza, a todo momento, ela está no processo de dissipar os fluidos miasmáticos, as energias deletérias através do vento, através do sopro da natureza. Em casos mais graves, quando cidades ou comunidades estão em situações bastante complexas no campo energético, nós vemos a situação dos tufões, dos furacões, que são impulsos da natureza para realmente sanear aquele espaço, aquela área. Isso pode levar realmente à morte, à extinção da vida naquele lugar, para que essa vida possa renascer, renovada, dispersando aquela viciação daquele ambiente.
Uma outra coisa importante também é que tanto nesse campo macro, que o sopro ele pode vir para a nossa vida como via curativa, quanto também em menores dimensões, quando nós éramos crianças, muitos de nós, ao cairmos e chegarmos chorando para nossa mãe, ou para um irmão mais velho, ou para o nosso pai, muitas vezes se tem o hábito de passar a mão naquele lugar e soprar, como se aquilo fosse dissipar a dor que aquela criança está sentindo. Então, nós trazemos nos nossos arquivos mais internos essa informação do quanto que o sopro ele é um elemento de cura, ele é um elemento de nutrição e muitas vezes um elemento de conforto, de proteção. E a espiritualidade, quando traz essa página elucidativa para nós, através do livro dos Mensageiros, ela só reforça algo que nós, de forma inconsciente, estamos aqui na vida material fazendo. E a espiritualidade vai nos trazer ainda mais conhecimentos aqui no próximo tópico. Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. E aqui é um reforço disso que nós estávamos falando, como essa questão do sopro, a questão do próprio ar, do movimento da nossa fala, que se estende através do ar para tocar o outro, como isso é tão presente na vida encarnada. Lá no capítulo 23, Pesadelos, o Dr. André Luiz vai nos dizer: quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica das células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. Então, por que ele vai trazer essa explicação nesse tópico? Porque quando esses espíritos chegam no mundo espiritual, como eu disse, eles chegam em situações lastimáveis. E muitas vezes eles estão em processo sonambúlico. Eles estão como que hipnotizados por forças negativas. E esses irmãos, eles ficam em situação mesmo de acamados, para que eles possam ser tratados nessa terapêutica. E como a espiritualidade é capaz de divisar nos painéis mentais desses indivíduos o que ali está sendo alimentado, eles veem as figuras, as imagens terríveis que estão ali atormentando aqueles seres. Na terapia do sopro, visa-se restituir essas energias, esse campo mental, esse campo perispirítico como um todo, para que esse indivíduo ele possa despertar desses pesadelos. Então, estar ali imerso naquela condição gera um embotamento, um fechamento das forças vitais daquele ser. Na terapia do sopro, visa-se o quê? A dissolução, a dispersão e, consequentemente, o despertamento desse indivíduo. Por isso, o fluido vital ele é um elemento preponderante para a nossa vida, para a nossa saúde. Observar como essas forças elas estão no nosso dia a dia. Observar como os impulsos eles se apresentam, como os pensamentos eles estão se apresentando, como as nossas ações amorosas, a nossa capacidade de interagir com o outro, a questão do medo, a questão da violência, da nossa agressividade. Todos esses sintomas que se apresentam nas nossas vidas
demonstram em que qualidade o nosso fluido vital está. Muitas vezes indivíduos hiperativos, indivíduos muito agressivos ou indivíduos muito embotados, muito depressivos, tudo isso vai dando àquele que está na assistência a esses indivíduos como ele lida com essa potencialidade que ele carrega, que é o seu fluido vital. E como foi dito no tópico que se refere à questão bíblica, onde o primeiro sopro divino gerou vida, a respiração, a nossa respiração, ela é uma grande via de comunicação, um grande canal de comunicação com esse lugar mais especializado, esse lugar mais intuitivo, esse lugar onde vai permitir que os nossos centros energéticos, desde o centro básico até o centro coronário, ele possa estar em conexão com a vida mais material, em conexão com a vida espiritual. Se considera a respiração a nossa primeira via de alimentação. Nós podemos ficar alguns dias até sem beber água, nós podemos ficar vários dias sem alimento sólido, mas nós não conseguimos muitas vezes ficar mais que 2 minutos, 1 minuto até 30 segundos, algumas pessoas sem respirar. Pessoas que trabalham diretamente com o trato respiratório, que têm práticas de apneia, de mergulho, muitas vezes conseguem ficar até 30 minutos, até 20 minutos. Mas é o máximo para muitos atletas que têm grandes capacidades respiratórias, grandes capacidades de treino no trato respiratório. Mas, no geral, nós somos indivíduos ainda que temos uma limitação muito grande no campo respiratório. Precisamos reaprender a respirar, especialmente os indivíduos adultos que trazem grandes informações de travas no campo muscular e que repercute fundamentalmente na atuação do fluido vital na nossa vida. Porque é um equívoco nós acreditarmos que o que se passa no campo da matéria, na via corpórea, orgânica, está distante ou separada da via espiritual. Isso é um grande equívoco. Nós estamos aqui intercambiando forças o tempo inteiro entre a matéria grosseira, orgânica, fisiológica e a matéria, porque é matéria espiritual, perispirítica. Nós estamos o tempo inteiro aqui em extrema comunicação. Então, na medida em que eu vou melhorando a minha capacidade respiratória, trazendo mais consciência para os meus movimentos mais internos, eu vou permitindo que essa via de comunicação ela se alargue, consequentemente a percepção, os meus insights, as minhas intuições, elas vão ficando mais aperfeiçoados. E esse estudo da respiração não é novo, ele é bem antigo. Na antiga literatura indiana, por exemplo, na Ayurveda, que é uma linha terapêutica fabulosa, nós temos lá grandes estudos e tratados sobre a respiração. E para essa cultura, a respiração que eles vão trazer como prana, esse campo mais sutil do espírito, não está preso apenas no físico, mas ele é a expressão sagrada da nossa essência espiritual. Então, na medida em que nós tomamos contato com os antigos lidavam com o trato respiratório, com as forças que a respiração é capaz de alcançar, nós vamos entendendo como é valioso. Hoje em dia, em que nós temos uma sociedade tão adoecida, tão facilmente levada às depressões, às ansiedades, como a respiração ela pode ser esse grande regulador dessa vida, desse indivíduo contemporâneo. Na Grécia também,
Nós temos lá os estudos gregos, onde o pneuma significava ar, respiração, espírito ou essência da vida. Então os gregos eles viam a respiração como um grande canal de comunicação com a nossa psique. Aquilo que a psique expressa está diretamente ligada ao trato como eu lido com a minha respiração. O termo phreem era usado tanto para o diafragma, o maior músculo envolvido na respiração, quanto para a mente. E não por acaso, o nosso diafragma é uma musculatura extremamente exigida na tensão que nós exercemos de forma inconsciente. O diafragma ele se torna, na verdade, um grande cinturão que fragmenta o nosso corpo, que cinde a nossa consciência corporal. É preciso se trabalhar o diafragma, afrouxar essa musculatura para que ela possa permitir conexões entre a nossa pelve e o nosso coração, assim como também a musculatura do nosso pescoço, estabelecer comunicações entre o nosso coração e os nossos campos mentais, para que esse corpo ele seja um grande vórtice de energia, uma energia que circula sem interrupção, porque de forma inconsciente nós vamos dando a essa musculatura uma tonicidade capaz de não permitir que essa energia ela circule da maneira adequada. E quando nós éramos bebês, quando nós nascemos, quando o espírito acaba de chegar na vida material, né, após o período gestacional, esse corpinho físico ele traz uma grande fluidez, ele traz uma grande elasticidade diante desse fluido vital que vem agregado ao campo respiratório. Então, respirar para o bebê não é apenas uma função mecânica, onde se utiliza o nariz, ou um pouco do peitoral, um pouco do abdômen. Não. Respirar para o bebê é usar todo o corpo como via respiratória. E nós, na medida que vamos crescendo, que vamos vivendo as situações do nosso campo familiar, do estresse, das estimulações externas a que nós somos submetidos, nós terminamos por contrair essa capacidade de respirar, respiramos muito pouco e muito mal, e hoje, inclusive com a pandemia, o vírus vem chamar a atenção desse lugar respiratório que foi bastante atingido, que é, não por acaso, a via de conexão com o mundo espiritual, com a vida espiritual, com a nossa verdadeira essência. Então, nós vemos que nada é por acaso. Esse lugar que nós estamos hoje de mudança de percepção, de mudança de padrão vibratório, inclusive planetário, não só individual, mas planetário, é em virtude justamente da nossa contração, a excessiva contração consciencial que a humanidade foi fazendo, se negando a esse contato com o campo espiritual, e o corpo, lógico, acompanhou essa contração. Então nós temos hoje corpos bastante rígidos, bastante fragilizados diante da energia que tem para ser utilizada diante da própria vida. Então, que nós possamos reaprender a respirar como os bebês respiram. Dos bebês que nós fomos um dia, porque se não fizermos isso, acabaremos presos nessas couraças musculares, seremos prisioneiros do nosso próprio corpo, e nessa prisão corporal há, como eu falei, um embotamento de todas as potencialidades desse indivíduo. Consequentemente, a autodestruição ela fica mais iminente. Esse indivíduo ele se torna ali realmente um campo minado, onde ele pode converter forças destrutivas para si mesmo, e quando essas forças elas também não sustentarem mais dentro dessas couraças, elas acabam eclodindo em forças destrutivas para a vida, para o outro, para a natureza, como nós vemos a natureza totalmente
devastada, a violência que nós atravessamos no campo das relações humanas, em virtude dessa força que não estava no seu fluxo normal. Então, a atitude do orgulhoso impede de exalar o ar por completo. Já o depressivo não expande o tórax completamente. Um dos meios de influir sobre o nível de energia da personalidade é a respiração. Quando se hiperventila o pulmão, os instintos ganham força e invadem a musculatura e movem a pessoa. Então, aqui explica de forma muito clara como a terapia do sopro, o respirar em profundidade e com consciência podem mudar padrões de personalidade, podem mudar padrões de comportamento do indivíduo. Basta que esse se comprometa consigo mesmo. Basta que esse possa olhar para si e reconhecer nessa potencialidade uma força de mudança, uma força de transformação. As inibições respiratórias, elas são o elemento fundamental de toda neurose. A dissolução dessas inibições é absolutamente essencial à cura. E quando a gente fala da neurose, a gente fala justamente desses pensamentos limitantes, repetitivos, das crenças que não permitem que nós avancemos nas nossas vidas, que muitas vezes nos submetamos a situações bastante complexas de sofrimento, de dor e especialmente de adoecimentos. Se sabe hoje nos estudos corporais que todas as doenças elas têm matriz emocional. Antigamente se dizia, aquela doença é de fundo emocional. Cicrano ele desenvolveu essa doença porque ele estava depressivo. E hoje se sabe que, na verdade, todas as doenças elas têm uma matriz emocional. E o nosso emocional ele vem muito regulado por quem? Pela respiração. Então, se a minha respiração ela está muito contrita, ela está muito limitada, fatalmente a minha emoção ela vai pela mesma trilha e acaba ficando também nesse embotamento, nessa falta de expressividade. E hoje em dia nós somos muito convocados por essa sociedade contemporânea, pelas exigências, pelas demandas a que nós somos submetidos, e o estresse, as preocupações, a raiva e outras causas de tensão, elas vão influenciar na respiração, né? Então o nosso fluxo de inspiração, de expiração, que é o fluxo da vida, ele acaba sendo prejudicado. E nós sabemos que na medida em que nós inspiramos, nós estamos trazendo fluidos vitais, energia para o nosso corpo, alimentando as nossas células, alimentando as cadeias moleculares do nosso corpo físico e também energizando o nosso campo espiritual. E na medida em que nós expiramos, nós exalamos emoções, nós exalamos pensamentos, exalamos muitas vezes também aqueles pequenos detritos físicos que ainda estão presentes no nosso corpo. Muitas vezes aqueles resíduos do que eu não consegui eliminar e que ficou preso aqui nas minhas mucosas. Então, quanto mais profundo eu respiro, mais eu tenho a possibilidade de exalar o que eu não preciso mais guardar no meu corpo físico e, consequente, também no meu campo espiritual. Então, o ciclo convencional de respiração, ele não proporciona uma consciência plena de vida. O ser recebe muito pouco, sofre uma contração crônica dos sentimentos e não realiza uma expiração completa. A respiração tão antinatural contraída expressa uma personalidade emocionalmente reativa e isolada da vida. Então a gente vê que esse ciclo convencional que a gente está habituado, de uma respiração mais peitoral, uma respiração onde eu vou contraindo e vou tentando controlar de forma inconsciente a minha respiração, ele não vai gerar saúde para o meu corpo. Muito pelo contrário, ele vai gerar essa constrição, essa limitação e, consequentemente, muitas sintomatologias vão aparecer e muitas doenças vão ser implantadas aí na minha vida.
Então, estufar o peito e tentar colocar mais ar nos pulmões não resolve. O verdadeiro objetivo é canalizar o ar para o fundo, onde está o núcleo. Por isso que não adianta fazer uma respiração forçada, eu forçar para que amplie essa respiração. Eu preciso primeiro fazer movimentos para que eu possa afrouxar essas musculaturas e, agregado a isso, flexibilizar as minhas ações na vida. Porque de nada adianta eu querer ter um corpo flexível se a minha personalidade ela é dura, ela é julgadora, ela é rígida. Um acompanha o outro. Então, para que eu possa ter essa flexibilidade diante da vida, inclusive para que eu possa ser esse agente terapêutico para a vida, eu preciso mover várias dimensões do meu ser. Então, para adquirir o equilíbrio físico e espiritual, é preciso ter a percepção de que todos os movimentos partem do núcleo, dessa essência, desse eu maior, desse eu essencial. Tudo está ligado a esse núcleo. Esse núcleo ele deve ancorar solidamente, controlar com habilidade todas as nossas atividades mentais, porque muito do que acontece na nossa vida, muito do que nós nos deparamos na nossa vida, se não 100%, é construção desse campo mental. É aquilo que eu vitalizo, é aquilo que eu acredito, é aquilo que muitas vezes está ali no campo das minhas percepções, e isso acaba vindo e trazendo grandes prejuízos. E eu acabo contraindo esse corpo diante dessa realidade que eu mesmo construí. Então, prestar atenção nesse centro de consciência que está na nossa psique. Ele não tem um lugar propriamente nos estudos dos chakras. Nós costumamos localizá-lo no centro plexo solar, nesse centro que traz a consciência ancorada na via mais sutil, na via espiritual, nesse corpo espiritual. Mas na verdade nós sabemos que esse centro de consciência ele está em refolhos da nossa psique, em regiões muito mais profundas da nossa psique, mas que possamos começar através desse reconhecimento desses centros energéticos, conseguir chegar a esse núcleo. É uma tarefa de apenas uma vida? É uma tarefa de uma encarnação? Muitas vezes não. E normalmente não é. Normalmente são várias encarnações, são várias experiências, até que nós possamos depurar efetivamente as ações do passado, as viciações do passado e trazer para uma nova vida, novos hábitos, novas formas de compreender a existência. E como eu falei anteriormente, as tradições antigas, orientais, elas tinham esse conhecimento já agregado à sua forma de vida. Nós falamos lá mais atrás sobre o Ayurveda, e aqui na medicina chinesa também nós temos esse conhecimento. O Tantien é um centro de ancoramento da consciência na vida. O Tantien ele está localizado mais no centro basal, no centro pélvico, na região do chakra básico, do Hara chakra umbilical, e esse centro ele é responsável pelo ancoramento energético desse ser na vida. Só através desse ancoramento é que nós conseguimos entrar em conexão com as forças mais altas. Consequentemente, essa respiração que nós estamos aqui nos reportando, ela está ligada a essa conexão desses centros. Se eu não respiro no meu abdômen, se eu não trago essa respiração plena para o campo mais basal, ela não vai conseguir subir na sua extensão para o campo peitoral, para a amplificação das forças pulmonares. Então, dentro dessa perspectiva e desses estudos mais antigos, eu sou um ser como uma grande antena, ancorada, enraizada na terra e em conexão constante com o mundo espiritual. A respiração é o fluxo dessa energia, esse fluxo que vai permitir com que o fluido vital, aquela energia que lá naquelas entidades descritas por André Luiz no livro Os Mensageiros estão em letargia, é justamente essa energia que vai estar em movimento. Só que muitas vezes nós temos sombras
esse eu mais deletério da nossa personalidade, porque nós somos compostos por vários eus, e muitas vezes esse eu sombra, esse eu inferior, ele vai estar preso também nesse núcleo. Apesar desse núcleo ele conter a nossa luz, a nossa força mais sublime, mas nós somos seres que também temos uma contraparte sombra que precisa ser diluída. Então, quando nós entramos em conexão com esse centro, com esse núcleo, nós vamos nos deparar com essa sombra. Então, entender que existe um âmago central no interior de todo ser humano significa abrir os olhos para uma nova dimensão do ser. E esse núcleo, ele se desenvolve por meio de atenção e estímulo. Quanto mais usar o núcleo na respiração, mais energia você estocará e disponibilizará. Tomando essa consciência, eu entro também em contato com essa sombra que destrói os meus projetos, que destrói os meus propósitos mais sublimes, aquele projeto mais edificante que eu gostaria de poder concretizar e que muitas vezes chega através da sombra no auto-boicote e que gera muitas vezes adoecimentos, frustrações e dores. Nesse eu sombra existem as viciações, existe aquilo que eu expresso na minha vida como elemento não positivo. Então, quando eu utilizo a minha capacidade de comunicação para ofender, quando eu utilizo de substâncias aqui na vida material, como bebidas, como alimentações tóxicas, como as próprias drogas ilícitas, então esses hábitos que vão sendo construídos e que geram adoecimento nesse núcleo. Isso endurece a minha energia, isso enrijece as minhas forças que poderiam ser utilizadas no campo mais edificante e termino por comprometer esse núcleo. Acabo construindo, na verdade, uma grande couraça em volta desse núcleo e há muito trabalho a ser feito aí quando eu preciso tomar consciência e quebrar essa energia e favorecer que ela possa circular novamente, que ela deixe de estar nesse estado inerte e muitas vezes até quase material. Então a respiração, mais do que apenas um instinto que mantém o corpo vivo, né, do nascimento até a morte, ela é uma grande via de espiritualidade, de espiritualização da nossa consciência. Então, quando adequadamente executada, ela pode nos ajudar a desenvolver o nosso potencial e adquirir mais senso de força e de equilíbrio. O nosso emocional, ele caminha junto. Então, ao buscarmos fontes de energia para sustentar o estilo de vida moderno, muitas vezes deixamos de lado a maior fonte disponível, a corrente de energia vital que podemos gerar dentro do nosso corpo, usando o ar como esse combustível. Infelizmente, na ciência materialista que nós temos, cartesiana, a respiração ela perdeu o seu significado sagrado e foi despojada de sua conexão entre a psique e o espírito. A medicina ocidental reduziu a uma função fisiológica importante. As manifestações físicas e psicológicas que acompanham várias manobras respiratórias foram todas patologizadas. As respostas psicossomáticas à respiração mais rápida, conhecida como síndrome de hiperventilação, é considerada uma condição patológica, ao invés do que realmente é, um processo com enorme potencial de cura. E aí nós vamos ter alguns indivíduos que trabalharam nesse sentido da hiperventilação, da capacidade de você respirar mais rápido e atingir algumas informações da nossa psique que estão escondidas. Ao invés disso, a ciência traz a determinação de que a respiração é apenas um fenômeno biológico, fisiológico, e que esse corpo ele deve ficar rígido, duro diante da vida para se defender da vida e do outro. Então, seque a barriga, tire a barriga, não permita ter barriga. A barriga ela é como se fosse um símbolo desse contato com esse campo mais profundo, com esse campo mais visceral. Então, para a nossa sociedade, não ter barriga significa estar mais duro, estar mais presente na vida
mas infelizmente, consequentemente, mais distante da nossa matriz espiritual. Isso não significa que nós devamos ser desleixados com o nosso corpo, que nós devamos deixar esse corpo ficar à mercê. Esse corpo deve ser tratado, deve ser cuidado, mas não nos extremismos que nós hoje acompanhamos dentro da nossa sociedade. Então, nos processos de hiperventilação, nos processos de respiração holotrópica, o que é que se visualiza? Que esse corpo ele possa respirar profundamente dentro da sua naturalidade. Um corpo rígido, um corpo muito robotizado, ele não é capaz de entrar nesse lugar mais profundo de consciência. A respiração ela é uma função autônoma, mas ela também é influenciada pela vontade. Então, o aumento deliberado do compasso da respiração relaxa as defesas psicológicas e leva à liberação de materiais inconscientes e superconscientes. Então, esse indivíduo que hoje se percebe dentro de uma realidade limitada, apenas referenciado a uma condição de personalidade única, ele pode, num processo de hiperventilação, num processo de estimulação e amplificação da sua capacidade respiratória, se reconhecer como esse ser multidimensional, se reconhecer como esse ser espiritual. Ele tem contato com esse arquivo a partir dessa respiração mais aprofundada e mais consciente, porque respiração ela é vida. Quando a gente controla a respiração, a gente controla também todos os movimentos, dos mais simples aos mais complexos. A respiração profunda e intencional ajuda o corpo a transformar em energia o ar que respiramos. Ela produz um fluxo de ar energizado que se irradia pelo corpo inteiro e pode ser canalizado para as áreas de maior demanda. A mente ela é capaz de controlar e manipular o fluxo de energia que se cria por meio da respiração apropriada. Mente e respiração são responsáveis pela saúde corporal e mental. E para concluir, nós temos aqui a fala do Pietro Mondrian, que não era espírita, não é um escritor espírita. Pietro Mondrian, ele foi um artista e, por consequência, bastante sensível a essas forças mais sutis. Ele dizia: o espiritual, ele se manifesta não só através de formas invisíveis, mas também de formas físicas. Uma passa através de um mundo de formas que ascende da realidade para a abstração. Dessa maneira é que alcançamos o espírito ou a própria natureza. Então, essa forma mais grosseira de uma respiração fisiológica, em que nós precisamos mobilizar musculaturas, precisamos fazer movimentos autônomos, ela vai viabilizar um contato com uma força mais superior e, consequentemente, ser uma via de contato e de cura desse corpo. Então, através desses conhecimentos, nós vamos compreendendo como a terapia do sopro utilizada no mundo espiritual, ela é algo precioso diante da nossa vida. Que possamos prestar mais atenção na nossa respiração, que possamos amplificar mais essa respiração, utilizando o abdômen, utilizando o diafragma, utilizando o peito, utilizando as capacidades que esse corpo é capaz de nos dar para um encontro maior com a nossa força, com a nossa fonte. Que Jesus nos abençoe, que o Mestre esteja sempre presente entre nós, que o sopro divino nos fortaleça nesse propósito. Muita paz.